Oi, gente, mais um vídeo aqui no canal. Eu espero que vocês gostem. Hoje eu vou fazer esse bojo aqui com vocês. Eu já fiz um dos lados. Para fazer o miolo da flor, eu escolhi esse amarelo que eu já tinha aqui, que é o amarelo canário. Aqui o vermelho círculo. Esse é o branco da Cleia. E o verde bandeira. Então vamos lá para o nosso passo a passo. Então você pode estar escolhendo outras cores aí. Então vamos fazer aqui o anel mágico. Eu faço desse jeito, coloco a ponta embaixo do fio que a gente vai trabalhar. Deixo assim desse jeito, venho aqui por dentro do círculo, puxo o fio, ajeito lá com a outra mão e daí eu faço um ponto para deixar ele bem seguro aqui. Então esse ponto que a gente fechou não conta como corrente. Agora vamos subir 3. E agora vamos trabalhar 12 pontos altos dentro do círculo mágico. Então já fiz aqui os meus 12 pontos altos, vou puxar aqui o fio para fechar o círculo. E vou vir aqui na última correntinha que subimos e fazer um ponto baixíssimo. E agora a gente já fez o nosso miolinho da flor. Eu agora vou cortar o fio, não fiz um pontinho a mais não, para não ficar aquele calombinho. Então é só puxar o fio. Agora vamos vir aqui com a cor branca. E então, gente, eu tô aqui com o fio branco, que é da Cleia, então tô usando fio duplo. Então vamos lá, eu vou introduzir aqui em outro ponto, não aonde eu cortei o fio. Vou fazer assim, ó, um nozinho. Aí fica um fiozinho solto aqui atrás. Então, eu fiz 3 correntinhas e agora eu vou fazer 3 pontos altos, quer dizer, mais 2 pontos altos no mesmo espaço. E contando com as 3 correntinhas que subimos, vamos ter 3 pontos no mesmo espaço. Agora eu vou deixar aqui a minha laçadinha, vou vir no último ponto e vou puxar aqui para trás. Vou fechar e vou fazer duas correntinhas e vir aqui no próximo ponto. Então vamos repetir a mesma coisa. 3 pontos altos. Aí deixo aqui a minha laçada, venho aqui no primeiro dos 3 e passo por ele. Então eu fiz o ponto para fechar, fiz mais 2 correntes e venho no próximo ponto de base e repito a mesma coisa. E então, gente, eu resolvi voltar aqui para mostrar essa parte para quem é iniciante, né? Tem aqui onde a gente cortou o fio, fica meio soltinho, porque eu não fiz um ponto para poder cortar o fio, né? Que eu disse que senão fica meio caroçudinho, fica visível, né, até. Então eu acho melhor dessa forma agora. Então você vai segurando esse fio amarelo para que ele não solte. E então, ó, dá uma puxadinha e já vai escondendo ele. Então, chegando aqui na última pétala, eu vou fechar aqui nesse primeiro pontozinho, ó, que a gente faz para fechar esses 3 pontos juntos. Então, agora eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui nesse próximo espaço. Subir 3 correntinhas e fazer mais 2 pontos altos. Então, eu faço 2 correntinhas de espaço.
do alaçado e venho no próximo espaço entre uma pétala e outra e faço 3 pontos altos. E eu vou seguindo dessa forma, dar a volta por toda a nossa flor. Então, chegando aqui no finalzinho, a gente faz as duas correntinhas e fecha com baixíssimo aqui. E tá pronto. Agora vamos vir aqui com fio verde. Você pode estar usando outro tom de verde, né? Eu vou tirar o excesso aqui dessa parte de trás, para não ficar enganchando com o fio verde. Então, agora eu vou aqui posicionar em qualquer desses espaços. Vou prender aqui o fio verde, vou subir 4 correntinhas. Vou fazer ponto alto alongado aqui. Então, 2 laçadas na agulha, a gente introduz aqui. E fecha 2 e mais 2. E repete a mesma coisa. Passa por 2 e por 2. Vou fazer 2 pontos de separação. E repetir aqui mais 3 pontos altos alongados. E então, gente, eu esqueci aqui que as duas últimas laçadinhas aqui, a gente já vem fazendo com o vermelho. Que daí fica bem disfarçado. Você vem, introduz assim dessa forma. E então, agora no próximo ponto, você vai fazer 3 pontos altos e esconder esses fios aqui junto com eles, atrás aqui da peça. E agora no próximo ponto, você vai fazer meio ponto alto. E sempre escondendo os fios lá atrás, ó. Seguindo junto com eles. E agora eu vou fazer no próximo 3 pontos altos. E agora, de novo eu esqueci aqui de tirar e fazer o último ponto com o fio verde. Então, agora no próximo ponto, vamos fazer ponto alto alongado como fizemos antes. 3 pontos alongados, 2 pontos de separação e mais 3 pontos alongados. E então, gente, vamos fazer aqui, né, uma repetiçãozinha. Depois desses pontos altos alongados, vamos trabalhar com o fio vermelho, como da outra vez. No fim, a nossa peça vai ser isso, até chegar lá ao outro lado. Eu vou fazer a mesma coisa da outra vez, né? 3 pontos altos nesse próximo espaço. Aí, no próximo espaço, 3 pontos meio alto. Então, é isso. 3 vermelhos, depois um verde, depois mais 3 vermelhos e vamos fechar aqui com ponto baixíssimo. Então, vamos fechar aqui com ponto baixíssimo. Vamos subir 3 correntinhas.
E nos próximos pontos de base, vamos trabalhar apenas pontos altos. Não vamos ter ponto alto alongado e nem meio ponto também. É só mesmo pontos altos. Aqui vamos fazer um leque de 2 pontos, com 2 de separação entre eles. E seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto. Os leques sempre vão ser nas folhinhas verdes, né? Para ir crescendo em formato de triângulo. Então, para que a peça se torne um bojo, né? Da peça que estamos fazendo, precisa estar sempre fazendo aumentos. E então, gente, aqui é só repetição mesmo, 2 pontos altos dentro desse leque, mais 2 pontos de separação e 2 pontos altos, para nossa peça ir crescendo. Então, aí você vê o tanto de voltas. Eu fiz 7 voltas depois das flores. Esse tamanho ficou entre M e G, serve muito bem. Mas para fazer o P, você diminui aí umas 2 fileirinhas, que eu acho que vai ficar certo. O ideal é ter um bojo para ir estar medindo. Então, já tenho aqui, gente, as 2 peças. Eu já cortei o meu fio. E eu vou esconder ele aqui para adiantar logo, né? Então, a gente vai sempre procurando os pontos mais apertadinhos da peça para estar escondendo o fio. Depois eu vou cortar e vou colar os fios para ficar mais seguro. E agora a gente vai fazer aqui a parte da base, né? Que é a parte de baixo. Então, vou dar aqui a laçada inicial. Vou vir em qualquer canto aqui da peça. Não tem um específico, já que é um triângulo. Então, gente, eu dei uma laçada, fiz um ponto baixo aí nesse espaço. E eu vou fazer ponto baixo nos seguintes pontos aqui. E depois eu vou unir com outro pedaço. Então, agora é o momento de unir aqui com outro pedaço. Só ficou faltando um pontinho aqui dentro desse leque. Vou fazer um ponto só de separação. Eu acho que é o ideal, senão fica muito aberto. Então, eu venho e fecho aqui, ó, direto no outro leque, fazendo ponto baixo. E vou seguindo ponto baixo até chegar lá ao finalzinho. E então, eu já cheguei aqui no finalzinho. Faltou só fazer mais um pontinho aqui dentro do leque. Agora eu vou fazer mais uma volta de pontos baixos. A gente está trabalhando esta parte da peça. Eu ainda vou fazer as laterais. Agora eu vou fazer um ponto. E vou virar o trabalho. E no próximo ponto de base eu vou fazer um ponto baixo. Vou seguindo o ponto baixo até chegar lá ao outro lado. Então, eu já cheguei aqui do outro lado. Agora, eu vou fazer 3 pontos altos. Eu fiz 3, mas vocês fazem 4, tá? Eu vou pular 2 pontos de base. No terceiro ponto de base, eu vou fazer
2 pontos altos, um de separação e mais 2 pontos altos. Sem ponto de separação, vai no terceiro ponto de base e faz um ponto alto. Depois, novamente, a mesma coisa. Pula 2 pontos, no terceiro faz 2 pontos altos, um de separação e mais 2 pontos altos. E a gente só vai repetir isso até chegar lá ao finalzinho. E então, gente, o meu não fechou tão certinho como no início. Ficou sobrando menos pontos. Então, eu fiz o seguinte. Eu fiz 2, fiz um de separação, mais um ponto alto. E no próximo ponto que sobrou, eu fiz um ponto alto. E daí ficou assim, ó, mais retinho. Acho que deu para entender, né, gente? Então, eu subi aqui os 3 pontos. Fiz um ponto alto dentro daqui do leque. Fiz um de separação e daí eu fiz mais 2. Do jeito que eu terminei o último ponto, eu tive que repetir ele voltando do mesmo jeito, para não ficar errado, né? E nem ter um aumento indesejado aí na peça. Mas se o seu acabou certinho, não tem erro, né? Só é ponto sobre ponto, você só repete a mesma coisa. E aqui em diante, como todos os meus pontos estão certos, eu não preciso improvisar. Eu só repetir leque sobre leque, como vocês podem ver, e depois fazendo ponto alto no que é ponto alto. Então, aqui no início, como deu certinho, eu fecho dessa maneira. E para fazer, eu inicio normalmente. E agora é só fazer a quantidade que você deseja para atingir o tamanho que você quer aí, né? E então, no total, eu fiz 10 fileirinhas. Você pode estar fazendo mais, né? Ou fazendo menos. Eu vou fazer agora aqui a lateral. Vou virar aqui o trabalho para ficar mais fácil. Eu vou subir as 3 correntinhas, que é equivalente a um ponto alto. Vou dar a laçada e vir aqui no próximo espaço, fazer um ponto alto. Entre o espaço e o outro espaço, um ponto alto. E daí eu vou seguindo assim dessa forma, gente, ó. Como vocês podem ver aí. Eu vou fazer aqui até uma certa altura, os pontos altos, né? Chegando aqui próximo da parte do seio, que eu acho que fica melhor, né? Pra quem vai vestir. E então, gente, eu fiz aqui, ó, 11 pontos a mais, contando daqui, desse meio aqui, do ponto. E agora eu vou voltar aqui fazendo ponto alto novamente. Fiz as 3 correntinhas, viro o trabalho e em cada ponto desse eu vou repetir fazendo ponto alto. E então, gente, eu fiz aqui 5 fileirinhas. Agora eu vou começar as variações aqui. Vou subir 3 correntinhas, virar o trabalho. No próximo ponto de base eu vou fazer mais um ponto alto. Vou fazer uma correntinha de separação, pular um de base e no outro ponto fazer um ponto alto. Fazer uma correntinha de separação novamente, pular um de base e fazer um ponto alto. Vou fazendo assim esses quadradinhos até chegar lá no final. O meu terminou aqui como eu iniciei, né? Eu fiz 2 pontinhos juntos. E depois que eu fiz os quadrados, e aqui também, ó, sobrou mais um aqui pra mim. Então, do jeito que eu iniciei, eu consegui terminar a minha peça. Agora eu vou subir 3 correntinhas, virar o trabalho e fazer ponto sobre o ponto. Vai ser uma variação assim, né, gente? Aqui entre um espaço, eu vou fazer o ponto alto, em cima do ponto alto, vou fazer um ponto alto. E entre cada ponto alto, eu vou fazer o ponto alto. E eu vou preenchendo aqui
Vou fazendo assim, depois vou fazer os quadradinhos de novo e depois mais a fileirinha fechada. E então, gente, eu fiz 10 assim, juntando com as 5, as primeiras 5 fileiras, temos 15 no total. Agora eu vou fazer aqui, onde a gente vai passar os cordões, fiz 2 pontos, que é a metade de um ponto alto, né? Vou fazer outro meio ponto alto aqui no próximo ponto. Vou dar um ponto de separação agora, pular um de base e fazer meio ponto alto. Depois mais meio ponto alto e mais outro e mais outro. Eu fiz 4. Agora um ponto de separação, pular um de base e eu vou repetir os meio ponto alto novamente, a mesma quantidade. E eu vou seguindo assim dessa forma. Então, gente, eu fiz aqui já, só que não deu certinho a quantidade, então eu tive que fazer apenas 3, fazer um de separação e vim aqui, pulei um de base e no finalzinho ficou com apenas 1. Você pode estar fazendo em vez de 4, 3, para o seu ficar mais certinho aí. Então, só fiz mais um ponto, vou cortar o fio. A gente vai agora para partir aqui para fazer as nossas alças. Eu tô fazendo o lado esquerdo da peça. Então, eu vou subindo as correntinhas e vou laçando o fio solto já de um lado ao outro para ficar mais preso. Foi outro truque que eu aprendi recentemente. Então, vou subir aqui as minhas correntinhas. E daí eu já volto. Então, eu fiz aqui 115 centímetros. Você pode estar fazendo 120 também. Eu achei que 115 estava bom. Então, agora eu vou voltar aqui, como esse é o lado esquerdo da nossa peça. Quando a gente vira a peça, né, para usar, digamos assim, vai ficar assim, né, do outro lado. Então, esse é o meu lado esquerdo. Então, eu vou vir aqui, gente, por trás das correntinhas e fazer ponto baixíssimo em cada correntinha dessa. Por que virar? Porque se a gente trabalhar do lado certo da nossa correntinha, o detalhe da alça vai ficar para dentro, então não vai ficar certo. Então, o lado esquerdo tem que ser feito dessa forma. E o lado direito fica bem mais fácil, que dá pra gente voltar pela frente das correntinhas. Então, vou seguindo aqui fazendo ponto baixíssimo. Como vocês podem ver, para nosso trabalho ficar pelo lado de fora, né? E vou vir até aqui fazer quase totalmente, né? Eu já volto aqui para mostrar qual é o segundo passo. E então, já fiz aqui, né? O comprimento que eu quero dos pontos baixíssimos. Deixei essa parte aqui do nosso início, 35 centímetros sobrando. E nesses 35 centímetros que eu deixei, eu vou fazer ponto baixo, em vez de ponto baixíssimo. Então, gente, eu cheguei aqui, fiz um ponto baixo no início, onde começamos. Então, ó, ficamos com o lado aqui para fora da peça, que vamos trabalhar agora o detalhe, né? Então, vou subir aqui 4 correntinhas
Vou pular 2 pontos de base, no terceiro ponto eu vou fazer um ponto alto. Depois do ponto de separação, vou fazer outro ponto alto no mesmo lugar. E daí fica assim um Vzinho. Eu faço mais um ponto de separação, venho no terceiro ponto de base e faço um ponto alto. Faço um ponto de separação, no próximo terceiro ponto de base, faço o Vzinho novamente. Então, gente, é bem simples, não tem erro. Vamos trabalhar assim em todos os pontos baixos que fizemos, não no baixíssimo. Então, eu cheguei aqui no finalzinho. Eu fiquei sem um pontinho de separação, então deixei o último ponto alto junto ao V. Então, vamos agora fazer uma diminuição. Eu vou percorrer aqui com ponto baixíssimo. E vou começar aqui dentro do V a fazer 4 correntinhas, porque a quarta correntinha é um ponto de separação, né? E aqui nesse ponto alto sozinho, eu vou fazer um V, um ponto alto, um ponto de separação, um ponto alto. Vou fazer um ponto de separação e dentro do V eu vou fazer apenas um ponto alto. Então, fizemos aqui uma troca, né? Então, onde está o ponto alto sozinho, a gente vai pôr um V. E onde está o V, a gente vai fazer um ponto alto sozinho. Sempre fazendo os pontos de separação. E então, gente, chegando aqui no início, eu vou fazer apenas até aqui o Vzinho, que foi assim que a gente fez lá do outro lado, que aqui já é uma diminuição no caso. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, percorrer com ponto baixíssimo e começar dentro do V. Então, eu voltei aqui pro finalzinho. E agora vamos virar novamente e fazer diminuição. Então, vou percorrer aqui com ponto baixíssimo novamente. E iniciar aqui do meio do V. Subir as 4 correntinhas. E vir aqui em cima do ponto alto e fazer um V. Ponto alto, um ponto de separação e mais um ponto alto. Um ponto de separação e a gente vai seguir aqui. Então, já voltei aqui pro início novamente. Lá para próximo do bujo, né? E que eu fiz 4 fileirinhas. Eu vou só fazer um acabamento aqui. Vocês podem estar fazendo mais fileirinhas se quiserem. Então, vou fazer um acabamento aqui nessa parte. E onde precisar de um ponto, eu faço apenas um. Onde eu vejo que precisa de 2 pontos, eu faço 2. Não tem bem uma regrinha aí nessa hora. Eu só fui fazendo mesmo para dar um acabamento.
Então fica assim, gente, eu vou fazer o outro lado. E daí eu volto pra gente fazer uma outra parte aqui que tá faltando na nossa peça, viu? Então eu fiz aqui já o outro lado que estava faltando. E agora eu vou fazer o acabamento daqui dessa parte que nós fizemos. E então eu vou introduzir aqui bem no cantinho, onde iniciamos aqui a lateral, digamos. Fazer um ponto baixíssimo e seguir fazendo ponto baixo no ponto alto deitado, entre um ponto alto e outro. E vou seguindo assim dessa forma, fazendo pontos baixos. Até chegar ao cantinho daqui, para poder virar junto com vocês. Então, já percorri aqui meus pontos baixos. Então, nesse último pontinho, eu fiz um ponto no meio dele. Depois, em cima do ponto, eu vou fazer uma correntinha e vou colocar aqui entre um ponto alto e outro. E vou fazendo pontos baixos aqui, nesse espaço e em cima do ponto alto. Em cada pontinho desse de base, a gente vai fazer ponto baixo. E daí a lateral a gente vai fazer a mesma coisa e vou vir aqui percorrendo com pontos baixos. Quando chegar nessa parte, para quem tem dúvida. Então eu cheguei agora aqui nessa parte de baixo. Eu só vou fazer mesmo pontos baixos em cada pontinho desse de base, dentro do leque e nos pontos altos dele. E vou seguindo assim dessa forma. E vou percorrer tudinho aqui, ó, com ponto baixo. Vou fazer a lateral como do outro lado, vou subindo, ó, igualzinho. E daí eu já volto. Então cheguei aqui no finalzinho já. Vou fazer um ponto baixíssimo, assim como iniciei lá do outro lado. Vou cortar o fio. E daí eu já terminei aqui a peça. Então fica desse jeito, o acabamento dá um realce a mais. Vou esconder os fios e vou colar com a cola de silicone. Para quem não tem, vai escondendo bem o máximo que vocês puderem. Quem não tiver a cola, que dá certo também, não vai voltar. Sempre escolhendo os cantinhos bem apertados. E eu não vou esconder tanto, pois eu vou colar o finalzinho do cordão, tirando aqui o excesso. E eu quase que tirei demais. Dei uma puxadinha até para poder colar. Eu já ia me esquecendo que temos aqui atrás das flores alguns fios soltos que você vai esconder se não tiver a cola. E daí eu só fiz tirar o excesso para poder colar. Daí eu vou fazer isso nos dois lados. E então depois de colar, você pode estar aí aplicando forro ou bojo. Eu vou fazer o vídeo aplicando o bojo. E dessa vez não é só promessa, né? Eu vivo sempre falando isso, mas eu vou gravar sim. E vou estar postando aqui no outro dia. Primeiro eu vou postar esse, depois o outro. Porque também tem muita gente que já sabe aplicar tanto forro quanto bojo. Então eu achei que a videoaula iria ficar muito comprida. Então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, compartilhe, se inscreva se você não for inscrito. Beijos e obrigada por assistir até aqui.